Boa tarde, amigos. Boa noite, talvez. Como vão todos? Muito bem, hoje é quarta-feira, 29 de março, e nós já vamos nos abraçando de novo, vamos aguardando a chegada dos amigos que fazem parte deste projeto de prece diária por alguns minutos em favor das pessoas que são milhões e milhões necessitadas mundo afora. Então a presença de vocês é sempre muito importante, é uma colaboração inestimável, e a espiritualidade amiga, ela já vai chegando e espalhando as suas bênçãos, como que por todos vocês, pelas suas famílias, tanto quanto para todos os demais por quem nós solicitamos os benefícios do mundo maior, para que possam recuperar-se, para que possam ter saúde, paz, prosperidade em todos os sentidos. Então é sempre uma alegria que nós possamos nos ver, nos abraçar e buscarmos juntos como que uma dedicação ampla e coletiva para o ser humano de um modo geral, os homens, as mulheres, os adultos, as crianças, pessoas que estão vivendo em praticamente 200 de países, milhares e milhares de cidades, bairros, comunidades, aldeias, campos, que hoje nós tenhamos, a partir de agora, mais uma vez essa alegria de podermos como que nos afastarmos dos compromissos comuns do dia a dia, naquele horário de sempre, como agora, para uma espécie de reconhecimento a Deus, a Jesus e a todos os espíritos superiores por aquilo que eles têm feito por nós, pelo nosso adiantamento, pelo nosso progresso, e fazendo parte disso, o convite que sempre é algo que veio das alturas aos filhos de Deus em toda parte, para que se mobilizassem, fizessem os seus esforços colaborativos, entregando nas mãos de Jesus o seu melhor, as melhores vibrações, energias, fluidos e campos, tudo que está à altura das nossas possibilidades, e que nós vamos mais uma vez procurando nesta ampla comunhão de espíritos, de almas, de pessoas, fazê-lo de bom grado, para que os resultados sejam alvissareiros, benéficos e possam se traduzir em alívio do sofrimento das pessoas. Algo tão característico dentre as expiações e provas que a humanidade na Terra experimenta atualmente. Que vocês possam ter, além da água, que vai ser fluidificada, um lugar, um ambiente sereno, relativamente silencioso, para que nada nos chame a atenção, e quando nós fecharmos os olhos, as nossas almas felizes se expandam na direção da vida do mundo espiritual, o mundo das origens, o mundo de onde nós viemos e para onde retornaremos há algum tempo,
mais ou menos em breve. Que vocês estejam com suas listas atualizadas, lembrando o nome de todo mundo, de familiares, de amigos, de colegas, de conhecidos, de vizinhos, de pessoas quaisquer com quem tenhamos partilhado alguma ocasião, algum contexto, alguma experiência, desde a nossa infância até hoje. Então, queridos, que nós possamos estar abraçados, exatamente felizes por isto também, porque sabemos que podemos contar uns com os outros e que a nossa prece de hoje ela seja muito para todos aqueles que um dia entraram para este grupo de prece pela humanidade, mas que quase não participam por uma razão pessoal qualquer. Se entraram, alguma coisa houve correspondendo à afinidade, amizade, interesse para si ou para os seus, quanto aos benefícios que a prece coletiva pode oferecer a quem quer que seja do seu conhecimento. Aqui estamos, Jesus, nos envolvendo com uma espiritualidade maravilhosa, espíritos protetores, guias e mentores, guardiões da vida, espíritos conhecidos de cada um, alguns deles de todos nós aqui. E nós estamos desejando agradecer mais um encontro desta natureza, onde todos os envolvidos igualmente se beneficiam, encarnados e desencarnados, porque Tu és com todos e o amor é para ser algo da humanidade inteira e não para alguns poucos. Humanidade que só mesmo tem sentido em função de uma ideia e sentimento, de uma grande família, de uma grande instituição, em que as lágrimas de quem quer que seja que possam escorrer sobre uma face de uma criança ou de um adulto. Tudo nos diz respeito. E se elas refletem um sofrimento qualquer, uma angústia, uma dor, um desalento, uma tristeza, uma culpa, um luto, uma preocupação quanto a uma enfermidade qualquer, nós todos vamos oferecendo o nosso melhor para a imediata recuperação, auxílio, acolhimento, benefício para adultos e crianças do mundo, dos recém-nascidos, dos que estão ainda dentro do útero materno, até os idosos no outro extremo, que possam estar saudáveis ou vivendo uma enfermidade qualquer.
olhamos o mundo agora do alto, na tua presença, na companhia de Maria de Nazaré, dos benfeitores apostolares, dos discípulos amados, dos 500 da Galileia e todos aqueles, Jesus, das multidões de outrora, 2000 anos depois, estão recuperados, felizes, libertos, de tal maneira que quando oramos, invocando a tua presença e a dos grandes espíritos, missionários da luz e da verdade, eles se aprestam para estarem trabalhando esses fluidos, esse magnetismo maravilhoso relacionado ao amor fraterno universal. Substância divina da felicidade, do progresso, da cura e da vida superior. Aqui estamos, Mestre amado, lembrando de tantas questões penosas, individuais e coletivas, recentes na história do mundo. Nós vamos nos lembrando de um episódio gravíssimo em Puerto Juárez, na fronteira do México com o Texas, nos Estados Unidos. Imigrantes tentando uma vida melhor, vindos de Honduras, da Venezuela, de El Salvador, da Nicarágua, da Guatemala, países pobres, sempre citados nas nossas preces, estavam presos, aguardando a regularização dos documentos. E 40 deles morreram em um incêndio trágico. E nós rogamos por eles, por suas famílias, mas sobretudo por eles, porque é um sofrimento inenarrável. E nós então, Jesus, desejamos que a espiritualidade, em teu nome, recolha e cure os danos no perispírito das queimaduras tão graves, que os seus pulmões se vejam livres da fumaça escura, que eles sejam banhados de misericórdia, de frescor, de auxílio. Nós não os conhecemos, mas nos colocamos no lugar deles e desejamos que tu possas recolhê-los, levá-los aos postos de auxílio da própria região ou daqui do Brasil, onde temos as fronteiras abertas desde sempre, espirituais também. Abençoa cada um, levando-os, conduzindo-os ao alívio, à cura e à libertação. E que eles sejam acompanhados pelos enfermeiros e médicos, atendentes e colaboradores da vida
superior. Abençoa também, Jesus, o Papa Francisco, que está internado aos cuidados médicos em Roma por um problema respiratório, uma pneumonia também leve. Que a nossa energia, a nossa súplica seja pela sua saúde, por uma vida mais longa, tanto quanto possível, para que a sua luz franciscana, de uma porciúncula linda dos céus, permaneça por aqui, numa hora tão delicada e grave da humanidade. Que ele se recupere logo e volte para a sua residência, nas dependências do Vaticano. Do mesmo modo, quantas vítimas de acidentes, encarnados e desencarnados, quantos suicídios e abortos, quantas vítimas da guerra em toda parte, sobretudo na devastação que sofre a Ucrânia há mais de um ano. Pessoas vão morrendo todos os dias, crueldades sem fim vão sendo praticadas. Daí a nossa súplica, Jesus, para que todas elas sejam acolhidos nos hospitais do mundo espiritual, vítimas de todos esses dramas individuais e coletivos, como de outros imigrantes, refugiados. E veja, Senhor, milhões de doentes nos inúmeros hospitais, na vida física de todos os países do mundo, Brasil, Líbano, Estados Unidos, Dinamarca, Chile, Argentina, Colômbia, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Coreia do Sul, Japão, os nossos países pequenos, lindos, mas cheios de sofrimento na África. Seja a fome, a desnutrição, a miséria, seja a seca, sejam as tempestades, enchentes, gerando prejuízos imensos em diversas nações, regiões onde vivem nossos queridos irmãos. Abençoa, Jesus, os amigos em Portugal, na Dinamarca, na Grécia, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque todas as vidas importam e muito, e nós estamos aqui, vibrando por elas todas, desejando-lhes prosperidade, saúde, alegria e paz, em teu nome, contigo, com Maria e José, com João Batista e os apóstolos, e os benfeitores amados, de todas as crenças, de todo o avanço científico e filosófico, de todos os grandes artistas da humanidade.
que iluminam a vida humana em cada nação, de tal maneira que o mundo possa estar logo em seguida mais feliz e as suas populações mais adiantadas. E nós te suplicamos pelas trevas, pelos abismos, pelo umbral inferior, onde temos bilhões de seres humanos atrasados, vivendo o resultado da ignorância e da maldade. Ilumina todos eles, Jesus, de tal maneira que os mais sensíveis subam, adiantem-se, desejando progresso moral em meio às virtudes que ainda não possuem, mas que poderão experimentá-las em breve, sob a tutela dos teus ensinamentos e dos espíritos que te seguem há milênios. Anjos de Deus, espíritos de primeira grandeza, abençoem o mundo, mudem a psicosfera, iluminando-a, inspirando a humanidade, toda ela, para as conquistas do amor e da vida. Muito obrigado, amigos queridos, por estarmos abraçados assim, que possamos continuar juntos neste final de tarde, nesta noite, que tudo seja maravilhosamente iluminado pelos espíritos de luz, pelas estrelas cintilantes nos céus, e que Deus nos permita nos revermos amanhã no Mais Tardar, vibrando sempre na direção dos necessitados e por um mundo melhor e mais feliz. Muito obrigado, queridos, e até lá.